O Arthur Lira tá por um fio, pessoal. E eu até arrisco a dizer que ele sabe que perdeu. Eu vi uma entrevista hoje do Renan Calheiros, bem interessante, que o Renan fala o seguinte: todos os poderes do Arthur Lira vêm do orçamento secreto. Só que esse instrumento não existe mais. Então hoje o Arthur Lira ele luta desesperadamente para que o rito das medidas provisórias permaneça igual, porque assim ele pode ter algum tipo de influência nas tramitações. Ou o único poder dele vai vir diretamente do governo Lula, colocando o próprio Lira como articulador no Congresso. E aí o que ele faz? Ameaça o governo, falando que não, se isso continuar da forma como está, todos nós vamos perder. Será mesmo, Lira? Você vai colocar nos comentários. Você acha que o Arthur Lira ele é capaz de jogar tudo pro alto, sabendo que ele mesmo vai se dar mal? Você acha que o Arthur Lira perdeu e o Renan vai jogar a pá de cal nele? Deixe seu like se você gosta de ver o Arthur Lira derrotado e enfraquecido e se inscreva no canal. Essa reflexão do Renan Calheiros, ela foi muito precisa. E é por isso que o Renan é um político de ponta no Brasil, no Senado. Então por isso que eu falo que o PT não tem que ficar perdendo tempo brigando com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é um ínfimo perto do Renan Calheiros. Mas o Arthur Lira, ele se transformou de fato em alguém dependente do orçamento secreto. Porque todos os poderes do Arthur Lira vinham do orçamento secreto. Porque ele poderia soltar as verbas para os parlamentares que, porventura, votassem a favor das pautas que ele colocava na jogada. Então ele tinha todo o poder, porque essas emendas elas eram importantes para os parlamentares levarem recursos para suas regiões, aumentando assim a sua força e o seu potencial de votos. Só que o STF acabou com esse instrumento em 2022. E o que o Arthur Lira tem agora? Nada. Na verdade, o que aconteceu? Parte do orçamento secreto foi revertido para o governo federal, as chamadas RP2. Então o governo ele pode diretamente negociar com os líderes de bancada, passando por cima do Arthur Lira. Eu expliquei todo esse enfraquecimento do Arthur Lira nesse vídeo que está aqui no card. É um vídeo recente. E o Lira, ele é fraco regionalmente. Ele é mais fraco... Não, perdão, deixa eu explicar, deixa eu reformular a minha frase. O Arthur Lira ele é mais fraco do que os seus adversários regionais em Alagoas, no caso Renan Calheiros. O Lira é derrotado sempre pelo Renan. Por isso que o Renan até deu uma debochada assim no Arthur Lira na semana passada, em uma publicação numa rede social. E a influência do Arthur Lira, ela não é tão grande quanto muitos imaginavam. Ele já não é mais aquele primeiro-ministro que o orçamento secreto deu os poderes. Ele tá bem mais fraco e o próprio sabe disso. Ele sabe que ele não tem mais os mesmos poderes, por isso teme. O Arthur Lira, ele tem um grande temor que o governo, vendo todas essas chantagens que ele está fazendo em busca de poder, pule a influência dele e negocie diretamente com os parlamentares, com as lideranças de bancada, com as RP2. Ele tem esse temor e ele sabe que isso pode acontecer. Ah, mas por que o governo não faz isso? Porque o Lula quer dar poderes ao Arthur Lira. O Lula colocou o Lira na mão dele, essa é a grande verdade. E o Lula prometeu durante a campanha que vai fazer um governo de reconstrução. Ele não vai mais ter enfrentamentos no Congresso como o Bolsonaro tinha. O que ele quer fazer é uma grande frente ampla. E ele vai colocar o presidente da Câmara dos Deputados como um articulador. Então o Lula, ao invés de ter que negociar no varejo com as lideranças de bancada, que é algo cansativo, demora, é penoso, ele chama o Lira e fala assim, ó, você vai ser meu articulador, beleza? Tá aqui as emendas, distribua da forma como você bem entender, traga os votos que tá tudo certo. Só que se o PT pular o Lira, ele esvazia o Arthur Lira. E o Lira percebeu isso. O Lira falou assim, pô, peraí. Se os meus poderes serão... Se o meu papel vai ser um papel de articulador, os poderes não vêm de mim. Os poderes vêm do governo. Então o poder que eu tenho não vem mais do legislativo, mas sim do executivo. Eu tô na mão do Lula, eu estou enfraquecido. E por isso que ele tá desesperado, porque ele vê a pá de cal chegando, com a articulação feita pelo Renan Calheiros, com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e com o Davi Alcolumbre, que está muito fortalecido por conta dos ministérios do União Brasil. O União Brasil na Câmara dos Deputados tá tendo problema com o Lula, mas no Congresso, mas no Senado, tirando o Sérgio Moro, tá tudo mais ou menos certo, porque o Davi Alcolumbre foi muito prestigiado. Então o que eles fizeram? Uma jogadinha casada do Renan Calheiros junto com o Rodrigo Pacheco para que o rito das MPs voltasse à forma normal como era antes da pandemia. E expliquei todo o quebra-pau com a troca de ofensas dos deboches de uma parte e do outro, link aqui no card. Mas basicamente o que aconteceu? Antes da pandemia, havia uma comissão mista para avaliar as medidas provisórias.
Agora, depois da pandemia, as medidas provisórias passam pela Câmara primeiro e depois vão para o Senado. Então o Lira, como presidente da Câmara, ele pode atrasar, acelerar o rito e a tramitação dessas medidas provisórias. E aí, inclusive, tem o Bolsa Família nessa jogada. Então ele tem certo poder. Só que se ele perder, ele não dita absolutamente mais nada. Se a tramitação das medidas provisórias voltar ao que era antes da pandemia, Arthur Lira vai estar mais enfraquecido do que ele nunca esteve. Ele tá tremendo de medo. E na sua opinião, o Renan Calheiros vai jogar a pá de cal no Arthur Lira ou não? Você acha que ele tem alguma possibilidade de sair por cima disso? Ou ele vai levar todo mundo pro buraco? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E o que ele fez? Ameaçou o governo. Na sexta-feira passada, no dia 20, hoje é dia 24, sei lá que dia que foi sexta-feira, foi dia 19, foi dia 19. Sei lá que dia que foi sexta-feira. Eu tô meio perdido, sou péssimo com datas. O Arthur Lira se encontrou com Lula no Palácio da Alvorada, justamente para discutir esse rito de tramitação das MPs. E o Lira, mais uma vez, reforçou aquilo que ele havia falado para o Lula antes. Não se intrometa, porque essa é uma questão do Legislativo. Eu não quero o Judiciário e nem o Executivo metendo o bedelho, porque eu sei que toda a articulação feita no Senado, do Renan, do Davi Alcolumbre e do Pacheco, foi feita com ciência do governo. E se essa situação continuar da forma que está, todos vão perder. Inclusive, o Arthur Lira fez um outro alerta ao Lula. Ele falou assim, na Câmara dos Deputados, até as lideranças do PT estão a meu favor. O que é claro, né? Porque essa é uma disputa do Legislativo, uma disputa de poder da Câmara dos Deputados contra o Senado. E é claro que essa dobradinha do Rodrigo Pacheco com o Renan Calheiros devolvendo o rito antigo das MPs foi aprovada, né, e apoiada por todos os senadores. Do PT ao Flávio Bolsonaro, claro, eles estão preocupados com o seu próprio umbigo, com os seus próprios poderes, com a sua própria casa. Da mesma forma que o Arthur Lira, ele é apoiado por bolsonaristas até o pessoal do PSOL. Todo mundo apoia o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, porque é uma disputa de poder entre as casas. E o Lula tá, claro, meio perdido nessa situação. Como que ele vai lidar com isso? Então o Lira soltou essa daí, ó. Já tem deputado do PT me apoiando, porque eles querem que permaneça dessa forma. Então vai ficar esse problema das casas. Só que como que o Lula pode perder para o Arthur Lira? Porque todos perdem nesse embate. Muito simples. O PT pode negociar diretamente com as lideranças de bancada. Se isso acontecer, o PT não, né? O governo Lula pode negociar diretamente com as lideranças de bancada. Se isso, porventura, acontecer, o Lira perde todos os poderes dele, porque ele não vai ter mais influência nenhuma. Só que o Lira, mesmo enfraquecido, ele ainda é o presidente da Câmara dos Deputados por mais 1 ano, 2. Então o que acontece? Ele pode ditar a abertura de CPIs e pedidos de impeachment. Não creio que pedidos de impeachment ele vai tocar no momento, porque o Lira sabe que nenhum presidente da Câmara dos Deputados que desafiou o presidente da República saiu bem. O grande ídolo dele, o Eduardo Cunha, foi preso. Então ele tem essa consciência. Mas todos poderão perder. Ele vai seguir à frente com essa ameaça? Acho que não. Eu vejo que a estratégia do Lira vai ser uma estratégia diferente. Mostrar, sim, que o governo depende dele. Então o que ele tem feito? Afagos ao Fernando Haddad. Segundo a revista Veja, o Arthur Lira está ficando cada vez mais próximo do Fernando Haddad e já garantiu ao ministro da Fazenda que vai se empenhar para aprovar o arcabouço fiscal, que é uma medida super importante do governo, até mesmo para reduzir a taxa de juros do Banco Central. Porque eu vejo muito jornalista comentando de político, Josias de Souza, o Lula, ele tem que se preocupar mais em discutir os problemas da economia ao atacar o Banco Central. É, Josias, mas eu acho que você já está careca de saber, e de fato você está careca, ou você não sabe, né? Talvez cresça até cabelo. Que os problemas da economia hoje do governo denotam da alta da taxa de juros. Então não tem como resolver o problema econômico se não resolver o problema da taxa de juros. Mas eu não vou cobrar muito entendimento do Josias de Souza. Eu acho que eu estou exigindo demais dele. Mas o que o Lira fala, olha, eu vou te ajudar nisso. Eu posso te ajudar nisso. Então ele quer mostrar serviço. Então vamos ver como vai ficar esse imbróglio. É um imbróglio pesado, mas o Lira eu vejo que ele está minguando. O poder dele está por um fio.